programa de Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu espero que sim e espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje, onde você vai aprender algumas dicas na cozinha, algumas dicas sobre como você pode conduzir melhor a sua vida na questão da saúde. E olha, se você anda fazendo mudanças na sua vida, se você não só na questão aí da saúde, na questão da alimentação, da atividade física, dos 8 remédios naturais, mas também fazendo escolhas diferentes, estudando mais a Bíblia, aprendendo mais sobre Deus e tem se questionado sobre, ou sido questionado por outras pessoas sobre por que você está tão diferente, olha só o que a palavra de Deus tem para você. Romanos 12:2 diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você está fazendo mudanças que realmente vão trazer diferença, vão fazer diferença na sua vida, mas acima de tudo, essas mudanças vão trazer benefícios também para a sua vida espiritual e você vai estar agradando o Criador. Que Deus te abençoe nesse dia e fica com a gente, Vida e Saúde está só começando, vai ter receita, vai ter muita coisa boa para você. Olha só o que você vai aprender hoje na nossa cozinha, vai ter salada asiática de repolho roxo e você vai usar alguns ingredientes bem frescos, mas é claro que você pode adaptar aí para a sua realidade, o que você já tem na sua geladeira ou o que você acha fácil aí no mercado, tá bom? E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. A gente precisa conhecer mais sobre o lúpus e para falar sobre isso a gente está aqui com uma especialista, imunologista na verdade, a doutora Maiele Pereira da Silva. Muito obrigada pela participação, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente, viu? Prazer é meu. Olha só, a gente conheceu a doutora Maiele numa situação, num congresso muito bacana de profissionais interessados em saúde, mas a história da Maiele é muito bacana porque ela estava contando a experiência, uma experiência bacana que teve lá no Iraque, Maiele. Conta pra gente um pouquinho, o que você fez, como é que você foi parar lá? Sim, eu tive a experiência de trabalhar por um mês no Iraque com os refugiados, né? Na verdade, eles chamam de deslocados internos. Então, houve uma guerra ali na cidade de Mossul e a guerra gerou fuga, né, de várias pessoas para os campos de refugiados. E eu tive a experiência de trabalhar lá, sou pediatra, então trabalhei com as crianças lá. E foi uma experiência apaixonante, uma experiência realmente transformadora. Qualquer profissional de saúde pode ajudar, pode fazer parte de um projeto como esse, Maiele? Não só pode, como deve, né? Trabalhar com pessoas assim em situação de necessidade extrema, como é o caso ali, é uma experiência incrível. Qualquer profissional de saúde ou mesmo profissionais de outras áreas também podem participar e eu acho que vale muito a pena, assim. Certamente. Olha, você quer conhecer um pouquinho mais, você pode entrar no site que está aparecendo aqui e pode fazer parte de um projeto maravilhoso como esse, tocando vidas, transformando vidas. Ao longo dos programas que a gente vai fazer aqui com a doutora Maiele, você vai conhecer um pouquinho mais dessa história e hoje o assunto é lúpus. Você sabe o que é lúpus? Sabe quais são os sintomas, quais são os fatores de risco, quais os tratamentos disponíveis hoje? Tudo isso é assunto do programa Vida e Saúde que está só começando. Saiba que você pode interagir com a gente a hora que quiser pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso blog novotempo.com/vida e saúde e é lá que você encontra essas receitas como a de hoje. Olha só, repolho roxo, salada de repolho roxo com várias coisinhas interessantes aqui. Vamos anotar essa receita. Você vai usar meio repolho roxo, uma maçã verde, cenoura, uma cenoura a gente está usando aqui, uma cebola roxa pequena, 3 rabanetes, cebolinha e salsinha picadinha, a gente vai usar até o caule e também 1/4 de xícara de amêndoas laminadas. Para o molho você vai usar o seguinte, 2 colheres de sopa 2 colheres de chá de tahine ou pasta de amendoim, 2 colheres de shoyu, a gente está usando aqui também mel, óleo de gergelim, 1 colherzinha de chá apenas, alho triturado e gengibre, suco de limão e sal a gosto. É o que você vai usar para essa receita. Não deu para anotar agora? Não tem problema não. Daqui a pouquinho acessa o blog e você pode fazer essa receita aí em casa. Eu vou começar, doutora, mostrando a receita porque depois a gente pode degustar, conversar mais sobre o assunto de hoje. E você aí de casa que tem dúvidas,
Já fica com um caderninho na mão aí para poder sanar as suas dúvidas durante o nosso programa. Doutora, você tem alguma restrição alimentar? Não, nenhuma. Gosta de comida natural? Gosto muito. Adoro. Então tá bom. Tem muito tempo de ir pra cozinha? Não muito tempo, eu gostaria de ter mais. Mas quando sobra um tempinho livre, dá para entrar na cozinha, fazer alguma coisa boa. Então tá bom. Olha, essa receita é muito legal porque ela é tudo cru. Então é só picar. O trabalho que a gente vai ter aqui agora Bem fácil. É picando os ingredientes. E o repolho, ele é um ingrediente bacana porque a gente, quando fala muito de comida detox, a gente não pensa em repolho, mas ele é um desintoxicante. Então a gente pensa sempre na couve, né, no pepino, na maçã, mas o repolho também entra nessa lista aí. E a gente vai picar ele assim, não tão fininho, porque a gente quer crocante. Crocância nessa receita. E aí vai o repolho picado. Vamos chamar aqui de média, uma espessura média. Dá para usar até o ralador. Se você tem aquele fatiador, dá para fazer com fatiador também. Outra coisa interessante dessa receita é que você pode fazer ela com antecedência, dá para deixar tudo picado. Então, não tenho tempo de ir para a cozinha, mas você tem alguém que fica em casa, um filho que já sabe manusear faca, que já pode ficar na cozinha, ou tem uma secretária, tem alguém que fica em casa. Então, dá para deixar tudo no jeito para só misturar e servir. É uma receita bem fácil, né? É fácil. Não precisa ter grandes habilidades para executar. Não, é uma receita para iniciante, doutora. Esse era um repolho bem grandão, a gente está usando aqui uma metade apenas. A outra metade você guarda para usar numa sopa, para colocar num suco detox, fica bom também. Muito bem. Agora, essa quantidade já está uma quantidade bem bacana. Vou pegar um bol grande para colocar já o repolho. No processador, tem gente que gosta de usar o processador para fazer o repolho. Eu não indico muito o processador porque o processador, ele meio que dá uma mastigada no repolho, então ele não vai ficar crocante. Ele vai ficar bem fininho, certeza. Mas ele fica meio que amassado, ele amassa as folhas. Então, e aí tem outra coisa também, quando a gente põe o repolho no processador, ele fica com um cheirinho meio desagradável, que não acontece quando a gente usa a faca. Um pouquinho de paciência mesmo. Pronto. Tá aqui o repolho. Vou cortar agora. Vou ralar a maçã e o rabanete. E picar esses outros ingredientes aqui. Se você em casa tem um fatiador, você pode usar a cenoura passando assim no fatiador. Vamos ver se esse aqui tá ficando... lá, tiras mais compridinhas. Assim. Olha que colorido lindo que já vai ficando no prato. Vou agilizar aqui, vou passar assim. E a comida, quanto mais colorida, naturalmente colorida, né? Não vale aí usar Não vale usar corantes artificiais. Não. Quanto mais colorida, mais rica em mais variedade de nutrientes, né? A gente tem. Com certeza. Olha aqui. Já tá bem fininho, olha que cor maravilhosa. Agora eu vou ralar o rabanete. O rabanete eu quero ralar. Ainda tem um pouquinho de cenoura aqui. Mas o mesmo ralador, agora eu vou usar
para ralar o rabanete. E tem muita gente que fala rabanete não, ter o rabanete é ardido. Você pode deixar o rabanete de molho na água. Eu gosto muito da picância. Eu gosto também. E o rabanete é da família do nabo, eles são ricos em cálcio. E dão aquele saborzinho inesperado para a comida. Olha lá. Muito bem. Então, rabanete. Eu tô fazendo uma porção menor porque somos só nós duas, tá, doutora? Certo. Agora vai a maçã. Maçã verde. Vou cortar um pouco aqui. E vou separar um pouquinho. E a maçã verde dá para brincar. Vou fazer fatias finas. Vou separar para enfeitar. Tá todo mundo preocupado se a gente vai cortar o dedo. Não vou cortar o dedo, tá? Vamos com cuidado nessa hora, você em casa também, para não estragar a salada. A gente vai deixar essas fatias, então, para enfeitar. E o restante vamos fazer cubinho. Se você quiser ralar, não tem problema. Mas, de novo, é aquela brincadeira do crocante com pedaços diferentes aí dos ingredientes dessa receita. Pronto, tá ideal. Cubinho de maçã verde. Vou reservar essa daqui. Agora, salsinha e cebolinha, com talinho e tudo, gente. Eles também vão fazer parte da brincadeira da crocância. E dão um sabor bem asiático para nossa receita. Os orientais gostam muito de usar o talo da cebolinha, aquela parte mais branquinha. Bem fininho. E vamos para a receita. Agora falta a cebola roxa. E esse é o último ingrediente que a gente vai usar. As amêndoas a gente vai só colocar por cima para enfeitar. Se você não tem amêndoa laminada, não tem problema não. Você pode usar um amendoim que você tenha em casa. Nozes também dá certo. E o importante é usar algum ingrediente, alguma oleaginosa, né, para ficar bem característico, sabor asiático. Vou fazer assim, olha, fatias finas. E aí quem não gosta de cebola vai ter a chance de separar. Mas se bem que vai misturar bastante com o repolho roxo. Ficou uma inteira aqui, essa aqui não. Vamos terminar de picar ela. Prontinho, tá bem colorido. Vou trazer pra cá. E agora é hora de fazer o molho. Olha só que interessante esse molho. Todos os ingredientes que a gente falou aqui, você vai colocar dentro de um vidro. Um vidro de alguma conserva que você tem. Azeitona, palmito. Pega esse vidro, tá limpinho, tá esterilizado. E agora nós vamos colocar todos os ingredientes para serem misturados aqui. Então vai o shoyu, a gente está usando um shoyu sem glutamato, um shoyu mais saudável. Aqui eu estou usando tahine. Se você não tem tahine, você pode substituir por pasta de amendoim, aquela sem açúcar. Aí vai também uma colherzinha de mel. A gente vai fazer aquela brincadeira agridoce. Óleo de gergelim. Óleo de gergelim tostado, fica melhor ainda. Gengibre. Alho. E um limãozinho. Na verdade, a gente não vai usar nem ele todo. Vou cortar. Espremer aqui que fica mais fácil. E ele vai dar agora
a liquidez desse molhinho. Agora, gente, é misturar, chacoalhar bem para misturar esse molhinho. Vamos ver? Essa receita ninguém vai poder dizer que não consegue fazer, hein? Olha, a gente não tá usando utensílio nenhum, além de uma faca, uma tábua e criatividade na mistura dos ingredientes. Tá tudo pronto, agora é só misturar e servir. Vou colocar o molho aqui à parte. Nem coloquei sal por causa do shoyu. Você pode experimentar, se você sentir necessidade, coloca só um pouquinho, mas maneira, porque o sal em excesso não faz bem pra ninguém, né? Vamos pegar uma colher para misturar. Vamos fazer com duas. E enquanto a nossa receita fica descansando um pouquinho na geladeira, eu quero que você acompanhe comigo uma matéria interessante mostrando mitos e verdades sobre o lúpus. Doutor, lúpus é uma doença contagiosa? Mito. É uma doença autoimune. Doenças autoimunes são aquelas que o paciente possui já uma característica na sua genética e num dado momento ele expõe essa doença, ou seja, ele passa a ter essa doença porque o organismo passa a trabalhar contra algumas células do corpo. Então isso é uma doença autoimune, então é um mito. Outra dúvida, somente mulheres desenvolvem lúpus? Não, isso é um mito. Né? Homens podem desenvolver lúpus. A proporção de mulheres para homens é de 8 para 1. Então é um mito que só mulheres possam ter lúpus. Elas têm em maior quantidade, mas homens podem ter também. Lúpus é uma doença rara? Mito. É uma doença que é comum de 1 para 1000 habitantes, principalmente mulheres brancas, não que a população negra, asiática não possua, mas é em menor número. Doutor, quem sofre lúpus não pode praticar atividade física? Mito. Toda paciente ou paciente que tem lúpus tem que praticar uma atividade física. Isso ajuda na sua evolução clínica da sua doença, diminuindo a fadiga, melhorando a parte cardiorrespiratória. Isso então é um mito que ele não possa praticar. Pessoas com lúpus não devem tomar sol? Depende. O paciente lúpico, ele pode tomar sol, ele não pode fazer exposições prolongadas ao sol. Então é assim, é verdade que o paciente não pode ficar exposto na praia no dia a dia ao sol? Sim e não. O paciente tem que se proteger com fotoprotetores solares, pois ele precisa não ter um componente de agressão externa, pois o sol é um estresse à pele e a pele pode ativar a doença. Mas toda pessoa necessita metabolizar a vitamina D, que é através do quê? Da exposição solar. Então o paciente não deve se exceder com o sol em relação às demais pessoas. Já deu para ter uma boa ideia do que é o lúpus, mas tem muita coisa nessa doença que a gente não compreende completamente, né? Os profissionais ainda estão buscando muitas respostas. Mas Sim. O que é exatamente essa doença autoimune? Bom, uma doença autoimune, existem outras além do lúpus, né? Mas uma doença autoimune é fruto de uma resposta desregulada do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ele é feito para nos proteger, né? Um sistema de defesa contra micro-organismos invasores. Mas, por alguma razão, que ainda não se conhece exatamente qual o mecanismo preciso, o nosso sistema imunitário começa a desenvolver autoanticorpos, né? Imunocomplexos, que vão agir contra as proteínas do nosso próprio corpo, que deveriam ser toleradas, né? Ele disse que é uma doença que não é adquirida, né? O lúpus, que é um fator genético. Exatamente. Então, todas as pessoas têm essa predisposição? Não, nem todas, né? Então, acredita-se que estejam envolvidos fatores genéticos, fatores ambientais, hormonais. Como eu disse, não se conhece o mecanismo preciso, mas com certeza existe uma predisposição genética, que obviamente não existe para todas as pessoas, apenas para algumas.
Como é que a gente pode ter pistas ou dicas de que o lúpus pode estar fazendo parte do meu diagnóstico? É claro que não é bom, vamos deixar bem claro, o paciente pesquisar por si só, mas algumas dicas, né? Sintomas que podem estar relacionados ao lúpus. Certo. O lúpus é uma doença que tem uma apresentação clínica muito variável. Isso quer dizer que existem formas muito leves e existem formas muito graves, né? Potencialmente, o lúpus pode acometer qualquer parte do nosso corpo, qualquer órgão, qualquer sistema. Então, existem assim, sintomas muito inespecíficos, como febre, fadiga, dores no corpo. E existem sintomas um pouco mais específicos, como artrites, artralgias. O lúpus pode levar ao acometimento pulmonar, cardíaco, até do sistema nervoso central também. Então, existem assim, vários sintomas. Se você tem dúvida que esse pode ser o diagnóstico, procure o profissional reumatologista, que é o profissional adequado. Indicado. Agora, são sintomas assim, bem variados. Às vezes o paciente, você está sentindo alguma coisa que não está nem relacionando com esse problema, mas o próprio profissional que vai precisar montar esse quebra-cabeça. Exatamente. E muitas vezes é um desafio diagnóstico até para o profissional reumatologista, né? Pela gama de apresentações clínicas que a gente pode encontrar. Agora, você disse que pode ter graus, né? Pode estar mais forte, mais fraco, mas também existem tipos diferentes de lúpus. Existe o lúpus neonatal, né, a doença do recém-nascido, que é decorrente da transfusão, né, da transmissão transplacentária de autoanticorpos maternos. Geralmente a criança pode manifestar alguns sintomas da doença, mas tende a remitir conforme esses autoanticorpos saem da circulação. Existe também o lúpus discoide, que acomete mais a pele. O lúpus induzido por drogas, né, que nesses casos, às vezes, o interrompimento do uso da medicação pode levar à remissão dos sintomas ou pode ser um fator desencadeante para o surgimento do lúpus sistêmico, né, que é o último tipo da doença, que é essa que realmente pode acometer qualquer parte do organismo. Agora, muitas dúvidas ainda pairam no ar sobre o lúpus, mas eu quero saber o seguinte, o lúpus tem cura? Infelizmente, ainda não se conhece um tratamento curativo, um tratamento definitivo, mas existe o controle da doença, né? O tratamento sintomático, o tratamento dos sintomas conforme eles vão aparecendo, né? Nas épocas de surto, como eu disse, é uma doença que cursa com surtos e remissão, então existe tratamento, controle desses sintomas clínicos. Vamos falar um pouquinho mais assim, você falou de sintomas, né? Mas as articulações, quem sabe, sejam as mais assim afetadas. Além da pele, né, que fica com um aspecto bem característico do lúpus. Que articulações são mais afetadas, doutora? Qualquer uma, sim. Existem algumas doenças reumatológicas para articulações específicas, mas no caso do lúpus, ele pode afetar tanto as pequenas articulações da mão, por exemplo, quanto as grandes articulações, ombro, joelho, quadril. Então, os sintomas podem ser leves, uma artralgia, uma dor articular, ou podem ser sintomas como cansaço generalizado, mialgia, ou podem ser sintomas de artrite mesmo. Você vai ter edema, vermelhidão, dificuldade para movimentar as articulações. Queria saber o seguinte, os hormônios, qual é o papel dos hormônios será no lúpus? Porque parece que 90% dos casos de lúpus ocorrem em mulheres, sim. Olha só que interessante. Sim, a grande maioria dos casos é em mulheres em idade reprodutiva. Sim. Então existem fatores hormonais que podem funcionar como um gatilho para o desenvolvimento da doença, mas ainda também não se conhece exatamente qual é o papel dos hormônios no desenvolvimento, na etiologia da doença, mas com certeza existe um papel dos hormônios. Olha, com certeza você que tem lúpus ou você que está desconfiado, que está precisando de um diagnóstico preciso, precisa fazer um controle certinho com um especialista. Os medicamentos funcionam. Queria que você falasse um pouquinho sobre a qualidade de vida de quem faz tratamento. É possível, doutora, viver bem controlando a doença? É possível, é necessário ter um acompanhamento periódico, né, regular com o profissional, mas existem sim controle, existe tratamento para a doença, né? Sintomas que estão tão debilitantes, né, que prejudicam tanto a qualidade de vida, essa dor articular, dificuldade de movimentação, sintomas na pele, são sintomas que podem ser prevenidos e que podem ser controlados desde que a pessoa
tenha correta adesão ao tratamento, né? Tá, isso é muito importante, correta adesão. Quando você vai no especialista, você precisa ter confiança, precisa fazer a proposta do tratamento, discutir a importância dele para que você tenha segurança de fazer o tratamento do começo ao fim. Se a gente começa uma coisa e não termina, não dá nem para saber se deu certo ou não, né, doutora? Pois é, não temos como saber. Vamos provar nossa receita? Vamos, claro. Olha, receita asiática, então, de repolho roxo, com um molho que a gente fez num vidrinho de conserva. E olha, que linda que ficou. Tá Vou servir muito você linda. primeiro. Tá linda, tá Obrigada. colorida, não tá? Muito bonita. Vamos ver se você vai gostar também, doutora. Licença. Pode ficar à vontade. Põe o molhinho. E aqui no Vida e Saúde é assim, você pode fazer em casa e dizer pra gente como é que saiu a sua versão da receita. Não tinha maçã verde, fez com maçã normal, usou abacaxi, que é uma fruta um pouco mais ácido. Manda pra gente aí, mostra a foto de como é que ficou. E mais importante, faz a mudança. A alimentação saudável faz parte, com certeza, de prevenção, de cuidado. E você pode fazer coisas importantes aí na sua casa, mudando simplesmente o hábito alimentar. Bora provar? Vamos. Tá colorida, tá linda, Tá gente. linda. E aí? Muito bom. Eu amei. Esse Tá molho é muito linda bom. e tá muito saborosa. Tá Molinho deu, aprovada. molinho deu toque especial com esse gengibre, não é não? Muito bom. Tá com vontade? Faz aí em casa e manda pra gente como é que ficou a sua, tá? Doutora Maiele, quero agradecer a sua participação e espero contar com você em outras programações aqui. Com certeza, foi um prazer. Obrigada, a gente fica aqui, Vida e Saúde se despede. Até amanhã com mais programação de saúde pra você. Tchau! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.